Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Tem gente que está voltando, hein, Solange? Viajou, passeou bastante, está aí com a gente, glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sejam bem-vindos também quem estava aí viajando, quem não estava podendo vir. Que bom ter você com a gente aqui novamente, amém? Meus irmãos, quem ama a palavra de Deus? Você ama? Glória a Deus. Vamos passar para ela então. Vamos ouvir ao Senhor. Abre a sua Bíblia comigo lá em Marcos 14. Como nós temos dito aqui, nós temos visto no culto da noite os encontros com Jesus. Eu preguei essa palavra há alguns dias aqui sobre este encontro. Algumas pessoas estavam aqui, estão de novo, vão ouvir novamente, né? A palavra do Senhor, ela é sempre viva. Então, a gente pode ouvir várias vezes que o Senhor sempre vai renovar e sempre vai falar conosco. E tem algumas pessoas que não estavam, então que o Senhor possa chacoalhar você hoje. Porque Ele me chacoalhou. Amém? Vamos ler comigo? Marcos 14. Nós vamos ler do versículo 3 ao 9. Diz assim: Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam então contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhe bem. Mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Feche os seus olhos. Pai, que o Senhor, Deus, venha falar conosco nesta manhã. Jesus, eu me coloco aqui à disposição do seu Espírito Santo e peço ao Senhor, direciona todas as minhas palavras em nome de Jesus. Que cada coração aqui possa receber a sempre viva palavra do Senhor, Deus, como uma terra fértil. Que o Senhor, Pai, venha sim nos restaurar, nos ferir com a tua palavra, mas nos curar com ela também. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, eu imagino que vocês conhecem essa palavra, né? Essa passagem. A passagem do vaso de alabastro. Não é novidade. Essa passagem, essa história, ela acontece aqui na última semana antes da crucificação de Jesus. Se nós voltarmos aí no início do capítulo, vai dizer que faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e que os sacerdotes, os fariseus e os escribas já tinham arquitetado um plano para prender Jesus e assim crucificá-lo. Mas enquanto isso não acontecia, enquanto a crucificação de Jesus não acontecia, um homem oferecia ali em uma cidade chamada Betânia um jantar na sua casa para Jesus. Este homem era Simão, o leproso, que aqui já tinha sido curado. Porque, gente, naquela época, as pessoas que tinham lepra não podiam viver em sociedade. Então, se ele não tivesse sido curado, ele não poderia estar oferecendo esse jantar para Jesus. Acredita-se que esse jantar foi oferecido para Jesus e os seus discípulos, provavelmente por uma gratidão, para honrar a vida de Jesus. E a Bíblia diz que nesse jantar vem uma mulher e derrama um preciosíssimo perfume sobre Jesus. Essa passagem também é contada nos evangelhos de Mateus e de João. Mas nem no evangelho de Mateus e nem no de Marcos, que nós vimos aqui, ele cita o nome dessa mulher. Já o evangelista João, lá no capítulo 12, vai dizer que essa mulher era Maria. Maria, irmã de Marta e Lázaro. Quem lembra dessa abençoada? Já pregamos aqui sobre ela. A Bíblia diz em outras vezes o tanto que Maria amava Jesus.
A Bíblia vai dizer que um dia Maria e a sua irmã Marta recebem Jesus em sua casa. Enquanto sua irmã Marta fica lá arrumando as coisas da casa, atarefada, preocupada em receber Jesus, Maria, apaixonada por Jesus, esperta, não perdia um só tempo para adorar Jesus, ouvir os ensinamentos. O que ela faz? Ela larga tudo e se prostra aos pés de Jesus. Maria era uma mulher que amava Jesus verdadeiramente. Quantos aqui amam Jesus verdadeiramente? Levanta sua mão. Alto, deixa eu te ver. Amém? Maria era essa mulher. A Bíblia diz, meus irmãos, engraçado, né? Porque tudo que foi falado aqui hoje, nas canções, na oração do Adriano, tem tudo a ver com essa palavra aqui. Ninguém combinou nada, viu? A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Mas quando a Bíblia fala que Deus procura verdadeiros adoradores, ela não está falando de lindas canções. Ela não está falando de Deus procura aquele que canta bonito. Senão, tirando o Digão e o Paulo, estaríamos... Deixa eu ver se tem mais algum cantor aqui. Estaríamos mais ou menos lascados, hein? E o Bernardo, que tem uma voz maravilhosa. A Bíblia não está falando de lindas canções. A Bíblia não está falando de uma linda voz. A Tatiana também canta, né, Tati? Não. A Bíblia está falando do coração. Deus procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Deus procura aqueles que não só dizem ser crente, que não só frequentam um culto, que não só sabe todos os louvores e fica aqui cantando, que não só dá dízimo e oferta. Deus procura aqueles que têm uma vida de adoração. Porque a adoração não é música. A adoração é um estilo de vida. A adoração fala sobre comportamento. A adoração fala sobre posicionamento. E é isso que Deus procura. E se a Bíblia diz que Ele procura os verdadeiros, quer dizer que existem os falsos. Existem aqueles que, como a palavra diz, louvam a Jesus com os lábios, cantam a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele todo o poder, até esqueci a letra, mas o coração está longe de Deus. Não está em Deus e nem Deus está nele. Os religiosos, os que ficam só fazendo protocolos, os que têm um vocabulário crentez, mas na hora do comportamento não demonstram quem habita no seu coração. Não demonstram que Deus habita no seu coração. Mas esse, meus irmãos, não era o caso de Maria. Maria amava Jesus verdadeiramente. Ela era uma verdadeira adoradora. E quando ela derrama esse precioso perfume sobre Jesus, ela faz isso como uma demonstração pública do seu amor, da sua entrega, da sua adoração. Essa passagem que nós lemos traz muitas lições para a gente sobre aquele que ama Jesus verdadeiramente. Sobre aquele que é um verdadeiro adorador. E nós vamos falar sobre isso hoje. Lições sobre o verdadeiro adorador. Tem verdadeiro adorador aqui? Achei que as mãos diminuíram. Então você vai se identificar. Primeira lição, acompanhe comigo aí no texto. Aquele que é o verdadeiro adorador, que ama Jesus verdadeiramente, tem uma vida de total entrega. Adriano orou isso aqui agora, na hora que ele abriu o culto. Acompanhe comigo o versículo 3. Estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Estava lá no jantar, todos os discípulos, as seguidoras de Jesus, Simão, o leproso, e vem Maria com um vaso de alabastro. Alabastro era um vaso de mármore.
E dentro desse vaso, a Bíblia diz que continha um preciosíssimo, valiosíssimo perfume de nardo. Nardo era uma planta que não se plantava em Israel. Era uma planta que vinha lá da região do Himalaia, vinha transportado pelos camelos. E a quantidade de perfume que tinha ali no vaso era de 300 denários. Essa quantidade, ela equivalia a 1 ano de trabalho, 1 ano de salário dos trabalhadores. Para vocês terem a noção de tanto que esse perfume era valioso. Era valioso porque ele era feito de uma planta que não era fabricada, que não era produzida ali, que era importada. Além de tudo, era uma essência pura. Não havia mistura. Era feita única e exclusivamente de nardo. O Bernardo vai entender, ele faz óleos essenciais. Quanto mais íntegro, né, Bernardo? Quanto mais puro, mais valioso. Além disso, tinha ali, naquela época, um costume. As moças, quando chegavam ali na fase da adolescência, né, iam ali se desenvolvendo, fase adulta, o que elas faziam? Elas anualmente, elas iam juntando porções de óleos. Para quê? Para o grande dia, para o dia do casamento, porque elas tinham o dia da noiva. E naquela época era costume do dia da noiva ser por meio de banhos, para elas se purificarem. Então, acredita-se os estudiosos que a quantidade de perfume que tinha ali não tinha sido juntada só em 1 ano. Maria já deveria estar juntando aquele perfume há muito tempo. Isso nos mostra que aquele perfume ele não era valioso apenas materialmente, mas também emocionalmente. Ele tinha um significado para ela. Só que Maria não se apega a isso, meus irmãos. A Bíblia diz que Maria pega o vaso, ao invés dela quebrar a ponta do vaso e ir jogando óleo em Jesus, controlando o volume, tipo assim, vou guardar um restinho. Não. Ela quebra o vaso, para que o perfume se derrame todo aquele valor emocional, material, toda aquela preciosidade se derramasse sobre Jesus. Era como se ela estivesse falando assim: Jesus, o que eu tenho de mais importante, o que eu tenho de mais valioso para mim, eu entrego aos seus pés. Você que levantou a sua mão, verdadeiro adorador, está disposto a entregar o que você tem de mais precioso? Está disposto a entregar a sua vida? Porque a primeira lição é que uma vida de adoração é uma vida de total entrega. Não adianta, irmãos, nós dizermos que nós somos verdadeiros adoradores se nós não estamos dispostos a dedicar a nossa vida, a entregar a nossa vida em oração continuamente, em leitura da palavra continuamente, em obediência, servindo a Deus, servindo as pessoas, amando Deus, amando aquilo que Deus ama. Também não adianta nós falarmos que somos verdadeiros adoradores se nós não estivermos dispostos a nos entregar em renúncias, renunciando a nós, aos nossos desejos, aos nossos projetos humanos, aos nossos sonhos. Eita, pegou pesado, Fernanda. Eu vou renunciar aos meus sonhos? Sim, se for para viver os sonhos de Deus, você vai ter que renunciar. Se não estiver de acordo, você vai ter que renunciar, porque Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não adianta seguir a Jesus, falar que ama Jesus, se você não está negando a você, se você não está negando as suas vontades. Se Jesus está mandando você ir para um lado, você está indo para o outro. Também não adianta dizermos que amamos a Deus, se não vivemos uma vida de total entrega em obediência. Obediência. É necessário obedecermos a Deus. A Bíblia diz que Jesus falou assim, olha, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama.
Sabe qual é a linguagem de amor de Deus? A sua obediência. Sabe quando Deus entende que você ama Ele? Quando você o obedece. Vocês conhecem as 5 linguagens do amor? Conhecem? Tem as 5 linguagens do amor, né? Eu até esqueci aqui, ó. É palavras de afirmação, tempo de qualidade. O que mais? Presente, enfim. Isso, toque, né? Então, se a pessoa, se a linguagem de amor dela, o que o livro diz? Que se a linguagem de amor dela é o tempo de qualidade, ela só vai se sentir amada pelas pessoas se as pessoas reservarem um tempo com ela. Ela só vai se sentir amada pelo marido se o marido tiver um tempo de passear com ela, olhar nos olhos dela e ouvir ela falar. Se a linguagem de amor do marido é o toque físico, a mulher pode fazer o que ela quiser, mas ele só vai se sentir amado se ela abraçar, fazer carinho. Assim é com Deus. Ele só vai se sentir amado. Ele só vai entender que você é um verdadeiro adorador, que Ele procura, quando você obedecer. Não adianta, meu irmão, você vir aqui com roupa de crente, com cara de crente, dar a sua melhor oferta financeira, dar o seu dízimo todo mês, ser simpático com todo mundo, e chegar em casa e não obedecer às Escrituras, e falar palavrão, xingar seu marido, xingar sua esposa, fazer fofoca no serviço, na família, ir para a cama com o namorado, acessar pornografia. Não adianta. Mas eu louvei na igreja, eu orei, eu servi a igreja. Mas se não obedeceu, não adianta. Não adianta. Porque a linguagem de amor de Deus, Ele entende que você é esse aqui, ó, verdadeiro adorador, aquele que ama, quando você obedece. Também não adianta você dizer que ama a Deus, se você não tem uma vida de entrega em confiança. Meus irmãos, acreditar em Deus é diferente de confiar. A gente acredita em Deus, né? Acredita que Ele existe, que Ele entregou o seu único filho para nos salvar e tal. Mas e confiar? Confiar todas as coisas. Confiar a sua vida. Confiar na hora da luta. Por quê? Acontece isso. A gente vem, a gente louva, a gente ora, a gente jejua, a gente lê a Bíblia. No primeiro diagnóstico, eita, lelê, lá vem a insônia. Lá vem o desespero, lá vem o desânimo de vir para a igreja. A primeira porta que se fecha, meu Deus, não vou na igreja não, some. Meu Deus. Essa palavra para mim, tá? Deus cortou ela em mim. Confiança. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Provérbios 3. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. É confiar, não apoiado no que você está vendo, no que você está ouvindo, no que você está vivendo. É confiar acima de todas as coisas, ainda que os meus olhos não vejam, ainda que os meus ouvidos não ouçam, ainda que o cenário não esteja me dizendo, eu vou confiar, porque eu vivo uma vida de entrega. Como é que está a sua confiança? Não precisa responder, não. É o Espírito Santo te perguntando aí. Amém? Primeira lição. O verdadeiro adorador vive uma vida de entrega. De novo. O verdadeiro adorador vive uma vida de entrega. Segunda lição. Quando decidimos amar Jesus com todo o nosso coração, quando decidimos viver essa vida aqui que eu falei, de entrega, nós vamos sofrer perseguições. Olha o versículo 4. Indignaram-se alguns entre si e diziam, para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E
murmuravam contra ela, criticavam. Quando você, meu irmão, decide ter uma vida de verdadeiro adorador, você será criticado. Olha que boa notícia. Você será perseguido. Talvez você não vai ser mais uma pessoa tão interessante quando você viver uma vida de obediência, de renúncia, de posicionamento. Talvez você não vai ser mais convidado para todos os eventos sociais. Alguém está vivendo isso aqui? Já viveu? Se não viveu, estou preocupada. Vai ser criticado, vai ser zombado. O quê? Esse jovem está até hoje sem namorar, essa jovem sem namorar escolheu esperar no Senhor? Não estou entendendo, tem alguma coisa errada. Na flor da idade. O quê? Você vai ficar lá dando dinheiro para pastor, sua igreja já é rica. Nossa, não estou entendendo. O quê? Você vai vir passar o Réveillon na igreja? Com tantos lugares legais em BH. Olha o Minas, vai ter o maior festão. Deixa para você ir na igreja no domingo. Réveillon é alegria, é dia de passar na festa. E esse moço não vai ganhar dinheiro nessa empresa não, está muito certinho. Fica dando dinheiro para receita. Não vai ganhar nada, vai sobrar nada para ele. É bobo. As pessoas não vão entender a sua vida de entrega. Está na igreja de novo. Ai, tudo dela é glória a Deus, tudo dela é confiar em Deus. Eu estou achando que fulano está doido. O pau está quebrando e ela está com uma carinha boa. Diz que é porque está confiando no Senhor. Eles não vão entender, irmãos. Sabe por que eles não vão entender? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na sua primeira carta aos Coríntios. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, viu? Parece loucura para eles. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Sabe por que eles não entendem? Segundo o apóstolo Paulo, porque eles não têm o Espírito de Deus. Você tem, eles não. O mundo não tem. Então o mundo vai achar que a sua fé, que a sua entrega é uma loucura, é sem noção. Eles nunca vão entender o que o pastor Pedro falou aqui sobre ofertar. Não, eles acham que você está dando dinheiro para a gente. Cadê? Não, eles não vão entender, irmãos. Então deixa eu te dar uma notícia. Se você está sendo zombado, perseguido, criticado por causa da sua vida de entrega, parabéns! Você está no caminho certo. Você está na contramão do mundo. Agora, se você não está, se eles pensam logo em você na hora da festa, vou chamar fulano. Fulano é o momento da festa. Aí eu estou ficando preocupado. Porque o verdadeiro adorador, ele é diferente. Ele é diferente. E por ele ser diferente, ele vai receber críticas. Ele vai receber xingamentos. Ele vai ser perseguido. Só que eu quero abrir uma observação. Lá vem. Você não será criticado só lá fora. A sua entrega, a sua adoração, a sua santidade também será criticada aqui dentro. No meio dos crentes? É. A Bíblia diz que todos eles que estavam ali criticaram a entrega de Maria. Lá em João 12 vai dizer que o primeiro foi Judas. Também, né, gente? Foi Judas. Mas que não foi só Judas. Os discípulos, as seguidoras lá também, todo mundo criticou, murmuravam, criticavam. Aqui na igreja também você vai receber crítica. No meio dos cristãos, a sua adoração também vai incomodar. Nossa! Está na igreja todo dia, fica só servindo. Ai, deve estar querendo puxar saco do pastor. Deve estar querendo aparecer, dar um de legal. Nossa, para que ficar dando glória a Deus na hora da palavra, batendo palma? Que exagero é esse? Ai, para que chorar em todas as músicas? Nossa! Vão querer colocar régua na sua adoração. Vão querer. Assim como eles fizeram com a adoração de Maria. Só que deixa eu te falar, meus irmãos. Maria, ela tinha visto Jesus ressuscitar o seu irmão Lázaro
Você já viu Jesus ressuscitar alguém? Já? Não, né? Também não, infelizmente. Só da morte espiritual. Mas e a morte física? Porque ela viu Jesus ressuscitando Lázaro da morte física. Maria teve um momento que ela ficou assim, ó, ajoelhada, ela e Jesus, só os dois. Lá na sala da casa dela. Sei lá o que Jesus falou para ela, oh meu Deus. Cara a cara. Ela sabia o que ela já tinha vivido com Jesus. Eles não entenderam, mas ela sabia. E deixa eu te falar, meus irmãos, as pessoas não vão entender o que você já viveu com Jesus. Elas não vão entender elas não sabem da onde Jesus te tirou. Elas não sabem o que Jesus já fez com você e o que ele tem feito. Elas não sabem o que você tem vivido. Elas não sabem os gigantes que você tem derrubado. Elas não sabem que talvez para você estar aqui hoje, você teve que destruir sua cama. Sai, me larga. Eu vou. Porque talvez a sua vontade tenha sido só ficar deitada, chorando. Então, deixa eu te falar, deixa as pessoas falarem. Sabe aquela música? Não importam o que vão pensar de mim, tô nem aí, eu quero é Deus. Canta ela. Não pare. Sabe por que você não deve parar? Não deve deixar de ser intenso. Não deve deixar de ser verdadeiro adorador? Por causa da terceira lição. O nosso amor agrada a Deus. Olha o versículo 6, olha aí comigo. O que Jesus falou? Depois que eles murmuravam tanto. Jesus falou assim, deixa. Por que a molestais? Por que criticais? Por que estão questionando? Deixa. Ela praticou uma boa ação para comigo. Jesus se agradou do que Maria fez. Porque os pobres sempre tendes convosco. Quando vocês quiserem, vocês podem adorar as coisas. Gente, as coisas aqui da terra estão aqui, ó. Não vão passar. As viagens estão aqui. Você vai ter oportunidade. Isso aqui está aqui. Mas comigo nem sempre tendes. A mim nem sempre tendes. Jesus defendeu Maria. Deixa ela. Ela está agradando meu coração. Deixa ela. Fica aqui essa dica para você. Não fica, meu irmão, perdendo tempo, justificando por que você é obediente. Por que você não chega atrasado? Por que você não fala mentira? Por que você não está namorando? Por que você ainda não casou? Por que você está esperando no Senhor? Por que você paga imposto? Não perde tempo, não. Deus te justifica. Amém? Vocês estão entendendo? Então dá um glória a Deus, dá aleluia, reage. Oh, glória! Eu não preciso perder meu tempo. Eu não preciso provar o que está provado pelo céu. E a Bíblia diz, gente, foi a primeira vez que Jesus protegeu Maria, que ele defendeu Maria. A Bíblia diz que quando Maria, lá em Lucas, que ela recebe Jesus, e que ela, enquanto a irmã dela está lá atarefada, como eu falei aqui, ela fica lá, ó, ouvindo, bebendo daquela água, se alimentando. A Bíblia diz que Marta chega para Jesus e fala assim, Jesus, o Senhor não está preocupado comigo? Eu estou aqui fazendo as coisas para te servir, e minha irmã está aí, aos seus pés. Manda ela vir me ajudar. O que Jesus fala? Marta, Marta, você está muito inquieta, ansiosa. Maria escolheu a melhor parte. Eu não vou tirar ela daqui, não. Deixa Maria, Marta. Eu estou com ela está em mim. Olha o coração dela, ela parou tudo por minha causa. Deixa ela. O verdadeiro adorador agrada a Deus, por isso que ele procura os verdadeiros. A sua entrega agrada a Deus. O seu posicionamento, enquanto todo mundo está falando que o amor é lindo e que no amor estão todas as formas de amar, e você está falando assim, não, não, Deus criou homem e mulher, não, não, o casamento foi instituído pelo Senhor, não existe transgênero, só existe um gênero, 2 gêneros que Deus fez. Enquanto você está se posicionando, Jesus está lá assim, ó, é esse aí, ó, esse é meu. Aí, ó, eu amo esse.
É esse o verdadeiro que eu procuro. Ah, Fernanda, eu não agrado a Deus, né, quando eu estou lá, aleluia, nananã. Também. Mas Jesus vê o quê? O coração. Se você está aqui de olhinho fechado, pensando no que você vai comer na hora do almoço de domingo, pensando que você não descongelou a carne, pensando que você não bateu o uniforme dos meninos. Ah, meu irmão, eu vou te contar. Estou denunciando aqui, né? Que de vez em quando isso acontece comigo, mas eu já falo assim, opa, sai daqui, Satanás, minha mente é do Senhor. Faz isso, meu irmão, porque às vezes o inimigo quer te distrair. Deus agrada do coração quebrantado. Olha o que a Bíblia diz, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Jesus ama quando você é constrangido pela palavra de Deus. Quando você se sente, arrependido. Jesus ama quando você fala assim, eu amo essa palavra, eu amo Jesus. Não importa o que eu estou vivendo, mas eu amo, eu quero. Jesus ama e Ele não vai desprezar. A Bíblia diz, lá em Salmo 51, sacrifício agradável a Deus é subir no monte? É fazer a campanha das 7 semanas? É? Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Um coração quebrantado, um coração humilhado, um coração rendido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. As pessoas podem desprezar a sua adoração, a sua entrega. Elas podem. Elas podem achar que é um desperdício, que é uma bobeira. Mas o Senhor não desprezará. Vocês não estão entendendo? Meu irmão, você está sofrendo perseguição por causa da sua adoração? Por causa da sua obediência? Tá? Você está sofrendo perseguição porque às vezes as pessoas falam assim, larga esse homem aí. Larga ele. E você fala, eu não largo. Mas ele não é convertido, você é. Eu não largo, eu tenho uma aliança com o Senhor, eu vou orar. Ah, desiste desse seu filho. Olha o que ele está fazendo. Ele vai pagar as consequências. Eu não desisto, eu vou orar, eu vou dar exemplo, eu vou colocar os meus joelhos no chão. Enquanto as pessoas estão desprezando, o Senhor, teu Deus, não te despreza. Quarta lição, o verdadeiro adorador aproveita o seu tempo com Jesus. Vive uma vida intencional e não se distrai. Olha aí o versículo 8. Jesus disse, ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Por que Jesus fala isso? Outras mulheres, a Bíblia diz, que foram ungir Jesus. Inclusive, a Bíblia fala sobre Maria Madalena, que depois da morte de Jesus, ela pegou ali um bálsamo e foi até o túmulo para arrumar, preparar o corpo de Jesus. Isso era uma tradição. Mas quando Maria chegou lá, o túmulo estava vazio. Jesus não estava lá, por quê? Aleluia, vocês estão lendo Bíblia. Ele ressuscitou. Ela tinha uma boa intenção, não tinha? Mas ela chegou atrasada. Jesus sabia que ele ia morrer aqui. O que ele diz? Ela não perdeu tempo. Ela está aproveitando da minha presença. Todas as oportunidades que ela tem, ela está vivendo para mim. Porque o verdadeiro adorador, ele vive uma vida intencional com o Senhor Jesus. Como, Fernanda? Fazendo o que a palavra diz. Quer comais, quer bebais, faça tudo para glória de Deus. Ah, não é só servir a igreja, não? Não, meu irmão. O seu trabalho é um serviço a Deus. Eita, e a gente reclama tanto, hein? Sua família é um servir a Deus. Tem gente que só serve a igreja, chega em casa e fica com preguiça. Serve lá primeiro. Traz isso para cá. Aprende lá e vem fazer aqui. Amém? Amém? Vocês estão comigo?
onde você estiver, você precisa de honrar a Deus. Maria não estava numa igreja. Maria não estava num GC. Não estava no grupo da intercessão. Maria estava num jantar social. E ela adorou a Deus. O que você faz quando você está fora daqui? Você tem adorado a Deus com a sua vida? Porque adoração é música. Adoração é o que mesmo? Um estilo de vida, comportamentos, atitudes, ações e reações, né, amor? Porque às vezes as nossas ações são crentes, né? Mas e as reações? E quando é pego de surpresa? E quando você está lá dirigindo, louvando, louve ao Senhor, e vem alguém e te fecha? Opa, peraí, eu não posso falar palavrão. Não é assim? E quando você está lá fazendo comida e o menino de repente faz alguma coisa errada, quebra alguma coisa, e você ao invés de gritar, chamar ele de algum nome, o que você faz? Você reage com o quê? Com exemplo. Louvando ao Senhor, eu não vou colocar nome no meu filho. Ele é uma bênção. E quando o seu marido faz alguma coisa que você não gosta, ou quando a sua esposa faz uma coisa que você não gosta, te pega de surpresa. Ao invés de você xingar, de você gritar, o que você faz? Adora o Senhor. Porque quer comais, quer bebais, você faz tudo para a glória de Deus. E aí a gente passa para a última lição. Sabe por quê, meus irmãos, que a gente faz tudo para a glória de Deus? Porque a nossa vida de adoração, de entrega, é um testemunho para a fé de outras pessoas. Porque não tem a ver com a gente porque a gente é bonzinho e santinho, não. Porque nós estamos deixando um legado. Porque a Bíblia diz que nós somos cartas vivas, as pessoas estão conhecendo a Cristo por meio da nossa vida. Olha o último versículo aí, o 9. Vai dizer, em verdade vos digo, onde for pregado em todo mundo palavras de Jesus, o evangelho, será também contado o que ela fez. A entrega de Maria, Jesus disse, será contada. Estará na pregação do evangelho. A sua entrega será contada. Não adianta você ficar pregando o evangelho só de blá, blá, blá. As pessoas estão observando o seu estilo de vida. Quem tem filho aqui? Meu irmão, não adianta você falar de princípios de Deus se você não vive os princípios de Deus na sua casa. O seu filho não vai aprender a respeitar as pessoas se ele vê você desrespeitando ele e o seu cônjuge. Ele não vai aprender a não falar mal dos outros se ele ficar escutando você chegar em casa e ficar falando mal do povo da igreja, falando mal do povo do prédio, falando mal do povo da família. Não vai. Qual evangelho nós estamos contando para as pessoas? Será que os seus vizinhos, quando escutam lá o movimento da sua casa, será que eles falam assim, ó, que eles são crentes? Ou será que eles falam assim, vocês viram os crentes? Olha lá, ó. Ó como é que tá, ó a gritaria. Uma hora é louvor. Olha a outra hora como é que é. Será que você está pregando o evangelho com as suas vestimentas? Será? Como é que está a roupa da academia? Como é que estão as fotos no Instagram? Como é que estão os pagamentos das dívidas? Será que você está sendo aquele que, quando o cobrador liga para sua casa, você fala assim com a criança, atende lá e fala que eu não estou. Está ensinando duas coisas, a dever e a mentir. Tem alguém que ama Jesus? Tem verdadeiro adorador aqui? Meu Deus, os braços abaixaram de novo. Depois da pregação, os braços ficaram mais grudadinhos, né?
Ser verdadeiro adorador não é fácil, não. É possível, porque nós temos o Espírito Santo. Nada vem de nós. Mas se nós não nos enchermos dele, ficarmos cheios de nós mesmos o tempo todo, como que nós vamos fazer isso aqui? Como que nós vamos cumprir essas lições? Está na hora de buscar a Deus. Está na hora de sair da religiosidade. Está na hora de parar de ser crente domingueiro de culto de 10 da manhã. Está na hora de se envolver com o Evangelho, de se envolver com o Senhor, de se encher. E na hora que você passar na rua, as pessoas vão sentir um cheiro diferente. Que perfume é esse? Não, não é do Dolce & Gabbana, é de Jesus Cristo. Está na hora de você ser uma pessoa que vai encher essas cadeiras aqui, ó, com seus vizinhos, com seus familiares. Mas se você chega na festa da família e é o crente mais chato, ou então fica fazendo as mesmas coisas que eles fazem. Se eles estão bebendo, você bebe. Se eles estão dançando até o chão, vocês dançam. Isso aqui nunca vai encher. Essa palavra é dura mesmo. É dura. Me feriu também. Está na hora da igreja se posicionar. Adoração não tem a ver com louvor. Adoração é estilo de vida. Que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida de total entrega. A vivermos uma vida de total adoração, abandonar o pecado, abandonar a desobediência. Amém? Fique em pé no seu lugar. Nós vamos orar.